Super Mulheres Positivas. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas. Aqui temos um encontro acolhedor e afetivo com a sua maternidade. Eu sou a Naná Feller, mãe de 2 e host desse videocast. Essa carinha um pouquinho cansada de hoje, de muitos dias que eu apareço aqui, é porque minhas madrugadas não têm sido fácil com uma bebê de 9 meses e um filho de quase 3 anos em casa. Então eu sei que o sono, ou a falta de sono, a privação de sono, é um dos maiores desafios que a gente enfrenta na nossa maternidade. Por isso, para tentar melhorar um pouquinho essa dinâmica e conseguir conversar um pouquinho comigo aqui, para esclarecer algumas ferramentas, algumas dicas, explicar conceitos também de rotina do sono, higiene do sono, eu convidei a educadora integrativa do sono infantil, Madu Drummond. Madu, seja muito bem-vinda. Naná, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com você. Madu, a gente já se conhece por câmera, por videoconferência. Sim. Eu já contei com a Madu em alguns pontos específicos que eu tive com meu filho mais velho. Então, eu já recorri à consultoria da Madu para tratar algumas questões. E aí foi muito bom. Assim, é engraçado porque são 3 anos de vida, mas muda muito rápido. Muita coisa. Né? Cada fase, cada... É como um videogame, né? São novos desafios. Isso. Mas eu lembro que durante as nossas conversas, naquele período específico, as coisas melhoraram muito. Então, quando eu comecei a conversar com algumas mães sobre quais temas trazer e abordar no videocast, sono é um dos principais que aparecem, né? Então, eu falei, não, eu vou contar com uma pessoa que já me apoiou e que, inclusive, está lançando o curso de sono, né? Um spoiler que a gente já vai dar no começo do programa, na plataforma da NIU Cursos, que é niucursos.com.br. É isso mesmo, o lançamento é amanhã, tá saindo do forno. A gente vai conversar daqui a pouco um pouquinho mais sobre o curso que você tá lançando. E inclusive eu espero que você entregue aqui pra gente alguns spoilers e até uma oferta para as nossas ouvintes. Mas vamos começar do começo? Vamos, com certeza. Madu, qual é a importância para o desenvolvimento de uma criança ela dormir bem? E o que significa dormir bem? Olha, acho que a gente pode começar aí pela sua segunda pergunta. O que é dormir bem, né? Assim, porque vem muitas mães para mim, eu percebo, né, com uma certa ansiedade, porque hoje as mães têm acesso a muita informação, né? O que acaba deixando de ser positivo, porque é a amiga que fala, é um Instagram, é outro Instagram, são notícias e reportagens e muito site na internet. Isso vai gerando uma ansiedade nelas, né, de que elas precisam alcançar 12 horas de sono com um bebê recém-nascido, que o filho precisa dormir bem. Então, esse excesso de informação eu vejo que gera uma ansiedade muito grande nesse dormir muito bem, porque a gente precisa ter, primeira coisa, uma expectativa para cada faixa etária, né? O que é dormir bem para um bebê de 2 meses é diferente de dormir bem para um bebê de 1 ano. Então, por exemplo, dormir bem para um bebê de 2 meses, que dorme 5 horas seguidas, isso é dormir uma noite inteira para um bebê de 2 meses. Então, acho que a primeira coisa é ter uma expectativa real para cada faixa etária, para você também não achar que seu bebê nunca está dormindo bem, né? E eu acho que a partir do momento que você tem esse tipo de informação, por exemplo, um bebê dormir 5 horas de 2 meses é uau, né? Sim. Já te dá um certo alívio, assim, né? Parece que, inclusive, a sua noite de 4, 5 horas já foi uma noite muito mais longa, pelo simples fato dele estar ali cumprindo com o esperado. Eu acho que cada bebê vai ter o seu tempo, né? Então, assim, se um bebê de 2 meses não está dormindo 5 horas, também não tem nada de errado. Eu acho que o mais importante é não seguir tabelas, engessar o seu bebê em tabelas. Então, essas tabelas de que tem que dormir tantas horas, gera uma ansiedade muito grande. É claro que tem aí também, né, quando você fala de um bebê maior, que você vê que não prolonga muitas horas de sono, é porque ele está sinalizando aí algum desajuste. Então, aí realmente a gente tem que... mas é diferente você olhar uma tabela e falar, meu bebê não está dormindo aquela quantidade que a tabela me diz,
ou o meu bebê não está dormindo o necessário que ele precisa. Porque você consegue observar e ver se uma criança não está dormindo o quanto ela precisa. E como consigo observar isso? São sinais que eles dão? São sinais muito claros, né? Uma criança que não está dormindo bem é uma criança que tem dificuldade na escola, uma criança que tem dificuldade de atenção, muita irritabilidade, dificuldades com as emoções. Então, você vê todos esses problemas, né, que vão causando no dia a dia da criança por uma falta necessária de um sono reparador. Então, é muito mais você olhar para uma criança, porque às vezes tem mães que falam, nossa, meu filho dorme só 10 horas, o filho da vizinha dorme 12, eles têm a mesma idade. Mas às vezes 10 horas para aquela criança é uma criança feliz, tranquila, tá indo super bem. Ela, né, claro, tô falando de uma hora mínima, né? Se ela dormisse 6 horas, a gente vai falar, não, alguma coisa aí a gente precisa observar, porque é muito pouco para o desenvolvimento. Mas dentro de uma tabela, de uma idade, ter variações um pouco para cima e para baixo, tá tudo bem, né? A criança é a que vai sinalizar se tá tudo bem para ela. Mas a gente precisa ajustar o sono quando a gente percebe claramente que alguns bebês ou algumas crianças não estão conseguindo dormir o necessário que aquela criança precisa, e não o que a tabela diz. Eu acho que faz muito sentido isso, principalmente nas vezes que eu te procurei, foi porque eu comparei com o meu próprio filho, né? Então, por exemplo, o Nico, quando eu fui buscar a sua consultoria, era porque ele estava apresentando algo diferente do que era o comum dele, o padrão dele. Sim. E aí sim que eu senti que tinha algo de errado ali. Já entrando nisso, a gente sabe que um dos efeitos para essas mudanças repentinas são coisas que acontecem ao longo do dia ou alguma mudança muito drástica na família. Você tem percebido isso com as suas clientes? E quais são os principais motivos que afetam esse sono noturno? Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, a gente nunca pode olhar para o sono de um bebê ou de uma criança olhando para a noite, como um fato isolado. Então, por que essa criança está despertando muito? Porque tem dificuldade de aprofundar o sono? Qualquer questão que ela esteja trazendo, focando só na noite como algo sozinho, isolado. A gente precisa olhar para um todo que acontece com essa criança, né? Como que está o dia dela, como está a rotina, como que está o contexto de atividades, momento pré-sono, se tem rituais que, né, ajudam essa criança a se preparar para dormir, o ambiente de sono, o potinho do emocional dela. Então, assim, são vários pontos, né, que a gente precisa olhar com atenção. Eu brinco até que o sono, ele é um quebra-cabeça. A gente precisa olhar com atenção para cada pecinha desse quebra-cabeça, que são os chamados pilares do sono, né, que eu abordo bastante isso, tanto nos meus atendimentos, quanto, né, vai ter isso no curso. Os pilares que são compostos do sono, né? O biológico, o comportamental, o emocional e o psicológico. Então, são 4 pilares que a gente precisa ter cuidado para olhar para cada um, que compõe essas pecinhas do quebra-cabeça, né, que eu faço essa analogia, para a gente tentar entender qual pecinha desse quebra-cabeça ele está fora do lugar, o que naquele momento uma pecinha precisa mais de atenção do que a outra. Porque noites, né, que estão agitadas, alguma dificuldade que a criança está levando para o sono, é uma sinalização que alguma coisa ali está fora do lugar. E aí a gente precisa olhar para esse quebra-cabeça, para cada pecinha, para a gente... Porque quando esse quebra-cabeça está montado, está em harmonia, boas noites de sono vêm como consequência, né? Então é um olhar cuidadoso para todos esses pilares do sono e para tudo que compõe esses pilares. Eu vejo muito as mães me procurando assim... Madu, eu não entendo por que meu filho não dorme bem, né? Não dorme uma noite inteira, desperta muito. Ele tem uma rotina tão perfeitinha, dorme boas sonecas, né? Tudo tão regradinho. Maravilhoso. Rotina é extremamente muito essencial para a criança, por gerar previsibilidade, né? Por você ali estar atendendo às necessidades. Mas é uma pecinha do quebra-cabeça, a rotina. O pilar biológico, talvez, dessa criança esteja perfeito. E os outros 3? E as outras pecinhas? Então, por isso que não adianta a gente olhar só para a noite, né? Ou talvez se prender a só um ponto, para a gente querer entender quais são essas razões que estão sendo levadas para a noite. Eu lembro que no meu caso, foi, na verdade, no caso do meu filho, foi quando ele começou a escola pela primeira vez, na adaptação. Que é uma grande quebra, né, de Super. ordem, de rotina, de tudo que ele conhece. E aí eu fico pensando,
vai ter um efeito nesse sono, né? Mas como que eu consigo? Porque assim, não dava para ele não ir para a escola. Claro. Então, como que eu consigo, nesse caso, ou em casos que você vê que, por exemplo, a chegada de um irmão, mudança de casa, são coisas que não dá para evitar, né? Então, Sem tem, dúvida. tem situações que a gente, às vezes, perde o controle, que a gente tem que olhar mais para os pais do que para a Sim, criança. é. Aí, tudo bem. Aí, e situações que são fora do controle, nesse sentido, que precisam acontecer? Quais são as suas recomendações para esse tipo de situação que mexem bastante com o emocional da criança? Então, nesses momentos, é um momento que você precisa focar mais no pilar emocional da criança. Então, na época do seu filho, ele poderia estar com todo o restante ali ajustado, mas ele começou a despertar porque ele começou a se sentir um pouco mais inseguro nesse momento novo da escola. Então, é um momento que você precisa ali fortalecer esse pilar emocional. Então, ele está sinalizando aí, né, uma carência ou despertando porque ele está passando por uma separação ao longo do dia que acaba buscando um pouco mais de presença né, na madrugada. Então, é um momento onde a gente coloca aí mais coisas de atividades, momentos de conexão, porque a gente precisa preencher esse pilar dele, fortalecer. Independente do momento diferente que a criança está passando, eu sempre sugiro na rotina das famílias o momento da alta conexão. Eu adoro isso, Pra gente ter gente. sempre esse potinho aí do emocional preenchido. Posso contar um pouquinho dele agora? Sim, porque isso em casa funcionou muito bem, assim, eu sempre volto um pouco para até você quando compartilhou comigo, você compartilhou algumas dicas práticas do momento Sim. da autoconexão. Então vamos lá, agora compartilhe para todas as nossas ouvintes Então, e isso é um momento telespectadoras. rico que eu sempre sugiro no momento da família, no finalzinho do dia, independente se esse pilar emocional precisa um pouquinho mais de atenção, como era o caso do seu filho entrando na escola, ou quando nasce um irmãozinho, aí a gente dá uma intensificada nesse momento. Mas o momento da alta conexão, ele é legal para ter sempre na rotina da família, que é colocar 15, 20 minutinhos, naquele momento do final do dia, depois do jantar, antes do início do ritual noturno, aquele momento que você já está ali na sala, a criança normalmente está brincando, que eu sugiro a casa já estar ali, né, num ritmo mais tranquilo, né, para você preparar o corpo da criança para adormecer, que logo mais ela vai dormir. E naquele momento encher o copinho de afeto dela. Por quê? O momento do dormir, de ir dormir, é uma separação, certo? A criança sabe disso, mesmo bebês, eles sabem que é um momento que eles vão sozinhos e se separam dos pais. Então, quanto mais esse momento do pré-sono tá preenchido, esse copinho do afeto, copinho da conexão, mais fácil para eles essa separação do adormecer e menos também em fases mais sensíveis, como por exemplo, né, de uma entrada de escola, nascimento do irmãozinho onde tem uma atenção dividida, eles também não requisitam isso na madrugada, porque o copinho ali do afeto, da conexão, do olho no olho tá preenchido antes do momento de dormir. E aí, obviamente, tem gente que fala, mas eu passo o dia com meu filho, né? Puxa, eu sou uma mãe super presente, eu levo na natação, eu busco, levo na escola. Maravilhoso, né? Não diminuindo a presença física mas assim, cá entre nós, é impossível você estar conectada com uma criança, mesmo estando fisicamente o dia inteiro com ela. Então, eu falo para as mães, muito mais do que quantidade, é a qualidade do momento. Então, 15, 20 minutinhos que você faz ali no finalzinho do dia, de olho no olho com a criança, que a criança sente você ali conectada com ela. Minha mãe tá aqui para mim. Primeira dica, esconde seu celular. Porque o nosso celular hoje em dia tira o nosso foco. Sim. E aí, sem perceber, a gente tá ali brincando com a criança e o celular na mão. E faz brincadeiras de olho no olho, sabe? Então, assim, vamos brincar de fazer cosquinha, vamos brincar de fazer careta, vamos brincar de falar as partes do corpo. O esconde-esconde é legal. Esconde. Aí as mães falam, mas não tô entendendo. Você fala que final do dia eu preciso diminuir o ritmo da casa, eu posso esconde-esconde? Pode, porque esconde-esconde é uma brincadeira tão rica de conexão, porque a criança se sente procurada, sabe? Se sente olhada. Então, é super rico esse momento ali do esconde-esconde. Claro que você não vai fazer todos os dias, mas inclui um dia ou outro. E aí não é que a criança vai ficar 15, 20 minutinhos ali fazendo esses momentos de conexão. Permita também que ela brinque, pegue um boneco, vai brincar um carrinho, vai pegar a boneca. Tem bebês que já estão naquela fase de sobe e desce, da fase supermotora. Deixa estar um ambiente gostoso,
entre família, mas aí você vai convidando a criança para mostrar, né, essa conexão aí olho no olho, porque isso faz o copinho dela ali, na hora de dormir, tá preenchido de presença, né, de conexão. De afeto. De afeto. Nossa, isso do esconde-esconde realmente é um sucesso com as crianças menores, assim, meu filho toda noite quer brincar de esconde-esconde. E a maturidade da criança nessa fase, né, de 0 a 3 para o sono, ela ainda é incompleta, né? Ele é bem imaturo. Então ele tem despertares, mesmo uma criança que durma a noite inteira, ela desperta, mas o que acontece é que ela volta a dormir sozinha. Na verdade, todos nós despertamos na madrugada, né? Eu falo uma frase que as mães às vezes até assustam. Eu falo, ninguém dorme uma noite inteira. Ninguém. Todos nós, adultos ou crianças, temos micros despertares à noite entre uma emenda de ciclo e outro. Então, nós passamos por vários ciclos de sono, né? Quando eu falo nós, adulto e criança, porque a forma, né, do ciclo de sono funciona da mesma forma. O que acontece é que adultos vão passando por diferentes tempos de sono profundo e sono leve diferentes dos bebês e das crianças. Mas todos nós passamos por vários ciclos de sono à noite. E entre uma emenda e outra de ciclo de sono, você tem um breve despertar. A gente vira para o lado, se cobre, às vezes bebe uma água, você não percebe que você teve ali aquele micro despertar. Então, nenhum bebê que você fala, nossa, meu filho dorme das 8 às 6 direto. Ele teve micros despertares. Só que ele sabe se reajustar e voltar ao sono sozinho. Então, eu acho assim, quando a gente está falando de um bebê e de uma criança, é normal que ele passe por fases, ou às vezes tenha uma noite que entre um ciclo de sono e outro, ele busca uma segurança, às vezes, né? É uma necessidade do ser humano. Deixa eu ver se minha mãe tá aqui. Então, por isso que eu digo, esse dormir a noite inteira, a gente precisa olhar para cada fase da criança para a gente ter uma expectativa. Claro que esse despertar e muitas vezes buscar uma segurança da mãe, do pai, de um cuidador ali por perto, tem que ser a exceção. Quando você começa a perceber que a criança desperta muitas vezes à noite, muitos dias seguidos, aí que a gente tem que parar e olhar para o quebra-cabeça, né? O que a gente pode ali intensificar durante o dia, o que a gente precisa ajustar para a gente levar mais segurança para ela à noite. Quando você fala do cuidador como esse polo de conexão e de segurança da criança, eu sei que não existe substituição, mas alguns itens, como a chupeta, a naninha, servem como substituição para esse despertar. É importante que a criança tenha alguma referência de objetos para ela conseguir se acolher e dormir? Essa construção da autorregulação, de se sentir segura no ambiente de sono, não necessariamente ela precisa ter alguma coisa. Tem bebês que a gente, né, leva essa segurança, constrói essa segurança e nunca pegaram nenhuma naninha, né, objeto de transição que a gente chama, que nada mais é que a transferência da figura, né, da mãe para algo ali que está dormindo junto. Então, não é uma necessidade, mas ajuda muito. Então, assim, por volta dos 6, 7, 8 meses, é quando eles começam a ter um apego maior. E eu sempre sugiro, né? Pega ali uma naninha, né? Tem que ter toda uma questão ali de segurança, tem que ter um paninho, enfim, que não machuque a criança, né? Não pode ser um ursinho muito duro, mas algo que você vá levando ali para a criança criar essa... Introduzindo. Durante a soneca. Você vai levando em todo o contexto do sono. Tá. Então, assim, a gente vai tirar a soneca, né? Já vai conduzir o bebê ali pro quarto, já vai ali fechar um pouquinho a janela, já vai, né, ajudar com que ele adormeça. Pega a naninha, dá na mãozinha. Saiu do banho depois do ritual noturno, já sabe que, né, essa sequência previsível que ele logo vai dormir, dá a naninha na mão. Na hora de mamar, dá a naninha na mão. Então, você vai introduzindo num contexto do sono que ele vai criando esse apego. E isso ajuda, né? Então, assim, nesses micros despertares que a criança ali vai aprendendo a se sentir, né, a se autorregular e voltar a dormir, ela tem uma figura ali de conforto, e né? Que é esse objeto de transição. E a gente vê que isso acompanha por muito tempo, né? As crianças, assim, se ela se apega a uma naninha... Por muito tempo. Aquela naninha... E aí eu já vi mães falando, gente, a minha naninha rasgou e tem que ser essa, pelo amor de Deus, onde eu acho uma igual. Não, realmente, isso é verdade, assim. Ajuda, mas causa esse... Porque você pode ter duas iguais, mas eles elegem uma, porque é o paninho que tá um pouquinho mais
rasgadinho, Sim. que tem um furinho, que é diferente da outra. Tem mães que constroem isso e funciona com uma fraldinha. Então, assim, tanto faz qual fraldinha, aquilo pro bebê ajuda, porque ele é o mesmo cheirinho, ele consegue ali se confortar. Então, cada bebê vai ter um... Sim, a minha Né? de 9 meses, ela tá com uma mania já há alguns meses, que ela pega a mão de quem tá com ela e leva ao rosto. E aí ela dorme, daí você começa a tirar aquela mão devagar, daí ela acorda e já puxa de novo. E aí eu peguei uma naninha, que tem até uma bonequinha fofinha tal, que tem um bracinho, e fui substituir. Ótimo. Não Jogou longe. Mas eu tô tentando, porque eu sei que funciona, que vai ser algo Mas melhor do que deixar meu acontece dedo isso. lá. Sabe o que eu pensei em fazer? Tem aquelas mãos de silicone de manicure pra treinar. Eu pensei em comprar uma mão de silicone e ver se funciona. Eu já Mas vi, acho um dia eu vi um meme que era uma luva e a mãe colocou um talco. Sabe, aí a luva ficou parecendo uma mãozinha durinha, assim, né? Aham. Mas assim, a chance dela realmente ficar brava, né? Porque eles jogam, às vezes, a naninha Sim. mesmo nesse momento. Principalmente porque ela tá na fase aí da ansiedade da separação, Tá, né? 9 total. meses. Então, esse é aquele momento que o pilar O que que emocional... é a ansiedade da separação? É quando Explica. eles realmente percebem que ela e você são seres distintos. Até então, ela acha que é a mesma pessoa. Que vocês são um ser único. Uhum. Então, com 9 meses, ela percebe que não, minha mãe é outro ser. Minha mãe sai, ela vai para um lugar e eu vou para outro. Então, eles têm esses comportamentos de desespero, se perde, né, de visão. Então, por exemplo, nessa fase, uma dica. O esconde-esconde é muito legal. Né, cadê a mamãe? Tampa o rostinho. Cadê? Achou? Então, Pra ela... mostrar que volta. Exato, né, que ela não te vê, mas você aparece. Ou ela tá ali brincando na sala, você sai andando pela casa, falando com ela. Então ela não te vê, mas ela te escuta. Aqui é a percepção da noite, né? Ali à noite, se você vai acolher ela ali, mamãe tá aqui no escurinho, ela não tá te vendo, mas ela tá te escutando. Então, ela sabe que você, por mais que ela não te veja, você tá ali. Então ajuda também nesse momento. E esconde-esconde também, que é sempre muito, muito bom nessa fase. E quando a gente está falando de sono, muitas consultoras ou até textos na internet, quando você lê, fala em higiene do sono. O que significa essa higiene do sono? E é uma ferramenta para a gente poder fazer esse sono ficar melhor? Quais são essas dicas para higiene do sono, para higienizar esse sono das crianças? Como a gente limpa esse sono? Isso. Higiene do sono nada mais é do que o cuidado com o pilar biológico, que é esse cuidado em ter uma boa rotina, que é preparar o corpo para o adormecer. Porque a gente precisa preparar o corpinho deles para adormecer. Coisa que muitos adultos hoje em dia a gente vê que com essa quantidade de celular e de eletrônicos, estímulos, cada vez menos adultos têm higiene do sono à noite, né? Porque vai anoitecendo, então liga celular, liga o iPad, liga a TV, fica no telefone, vai ver um filme, vai dormir com aqueles estímulos, assim, zero higiene do sono. Então, higiene do sono nada mais é do que você fazer uma limpeza, né? Você preparar o corpo da criança para o anoitecer. Porque eles não têm botão de liga e desliga. Então, não adianta você aumentar de estímulos a criança ali no momento do pré-sono e querer que ela simplesmente durma rápido, durma fácil, durma tranquila e não leve isso para a madrugada. Então, a higiene do sono, ela começa durante o dia, porque começa você também oferecendo uma boa rotina para aquela criança. Então, boas sonecas dentro da janela de sono, né? Que janela de sono é o tempo que cada bebê, independente da faixa etária, dependendo da faixa etária, aguenta ficar acordado. Então, você precisa oferecer sonecas, né, dentro daquela janela para que aquele bebê não acumule cansaço, porque o acúmulo de cansaço faz ela aumentar o nível de cortisol no corpo, né, que é o hormônio do estresse, que é o hormônio que deixa a criança agitada. E aí não dorme mesmo, né? Porque quando passou, parece que passou a hora, não dá mais para... Exato. Porque eles ficam tão nervosos assim que é difícil voltar duas casas. Exato, parece. esse excesso do cortisol, então essa produção excessiva do cortisol no corpinho deles, gera um efeito que a gente chama de efeito vulcânico, que tem esse nome porque é como se a criança realmente explodisse Entrasse como em um erupção. vulcão. Porque entra numa irritabilidade, num cansaço e, diferente do que
crenças que a gente escuta, né, às vezes de gerações passadas, de deixa a criança ficar acordadinha, quanto mais tempo acordada, deixa ela cansar bastante que vai chegar à noite e vai desmaiar de cansaço. No sono infantil o que acontece é o oposto. Quanto mais cansada a criança tá, isso é, quanto mais cortisol ela acumulou ali no corpo, quanto mais estímulo ela tá ali na hora de dormir, mais dificuldade ela tem de adormecer. Às vezes pode demorar 2 vezes mais do que, né, um tempo normal de latência de sono, e às vezes levar isso para um sono agitado. Então, a higiene do sono é você limpar, você preparar tudo isso para a criança chegar ali na hora de dormir com o corpo ali tranquilo, regulada, pronta para dormir. Então, E o ambiente, inclusive, preparado para isso. Eu Com- sei que você fala, né? Zero luz. Aquela luz do ar-condicionado, você mandou colocar uma fita isolante. fita isolante. Sim, o ambiente de sono ele faz parte da higiene do sono, porque o bebê, a criança precisa chegar ali no quarto, e o quarto tá pronto ali para que ela consiga relaxar. E essas luzes de ar-condicionado, da babá eletrônica, são luzes de LED, são luzes brancas, que além de ser estímulo, então isso atrapalha para que eles relaxem, porque fica, né, vendo, ilumina o quarto, é estímulo, atrapalha a produção da melatonina, que é o hormônio do sono, que precisa ter uma boa produção ali para um sono saudável. Então eu sempre falo, gente, tampa com tudo, fita isolante no ar-condicionado, na babá eletrônica, porque ajuda muito, porque o ambiente de sono ele precisa ser breu ao ponto de você não conseguir ver sua mão na frente. Esse é o ideal. A gente falou sobre esse sono, né? Esse despertar noturno das crianças um pouquinho maiores, como a gente consegue olhar para o dia, para os pilares que você nos apresentou. Agora, os bebês, lá pelos seus 10, 11 meses, 1 ano, que despertam ao longo da noite, ainda no berço, não saem do berço, tem várias técnicas, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre técnicas um pouco mais. Como que a gente pode dizer, até um pouco agressivas, assim, de deixar dormindo. Qual é a sua percepção em relação a isso? Funciona? Deixar chorando, você Deixar diz? chorando, desculpa. Funciona? Quais são as consequências disso? E se não isso, como é uma forma um pouco mais tranquila da gente conduzir esse bebê de volta para o sono dele? Olha, primeira coisa, assim, no meu trabalho, na minha metodologia, né, nas minhas consultorias, eu não abordo nenhum tipo do que a gente chama aí de métodos, técnicos, treinamentos, né? Porque assim, ninguém treina ninguém a dormir, isso não existe, né? O trabalho de fechar o olhinho, relaxar e dormir é do bebê, é da criança. Ninguém treina, não existe um treinamento. No meu trabalho, eu não gosto nada de métodos, essas coisas engessadas, onde a mãe tem que seguir uma receita de bolo, sabe? Deixa chorar tantos minutos, eu não gosto disso, porque você não tá olhando a criança e você não tá olhando para você, mãe. Porque é angustiante para nós. Exato, você imagina assim, não posso pegar meu filho no colo, eu não posso pegar ele em 3 minutos, isso, no meu trabalho, isso não funciona porque você não tá sendo genuíno ali com a situação, com o seu filho, olhando individualmente ele. Então, assim, dizer que, é claro que, né, cada bebê ou cada dificuldade de sono tem ali algumas coisas que a gente vai fazer, né? Então, não dá pra eu te falar, bebê com 10 meses a gente faz assim o assado. Não tem nada que é engessado. Cada bebê, cada situação, a gente vai conduzir cada um de uma forma, dependendo do que é necessário ali mexer, né? Porque para cada bebê tá tendo ali alguma dificuldade que tá interrompendo um sono saudável para ele. Mas eu não acredito e eu não oriento esse deixar chorando e você ignorar o choro do bebê e sair, né? Então, assim, deixa chorando ali, fecha a porta do quarto e vai tomar seu banho. Não. O choro sempre precisa ser acolhido. Então, dependendo do que muitas vezes a gente precisa mexer ali para ser de uma forma saudável para o bebê, pode ser que ele chore. Porque o choro é uma resposta a uma mudança. Então, a gente, né, não tô falando que não vai poder pegar no colo, sempre falo pra pegar no colo, eu falo assim, como eu sou mãe de 2, como que eu vou falar pra uma mãe, você não pode pegar seu filho no colo, isso não existe. Então, se for necessário, você vai pegar no colo, mas assim, se a gente tiver que ali dar espaço mais para aquele bebê ir construindo uma autorregulação, né, para ele conseguindo se ajustar para voltar ao sono sozinho, isso vai ter choro. Isso não está no nosso controle, está no controle do corpinho daquele bebê a responder aquilo. Mas você vai estar sempre perto e você vai estar sempre acolhendo.
Eu acho que tem uma coisa do choro, que é assim que acontece, a gente já sai correndo, Sim. né? E agora que eu tô me dando um tempinho, sabe? Eu pego na babá, olho ela, às vezes ela dá um Exato. e volta. Mas isso vem muito também da nossa geração, né? Assim, Hum. eu falo muito isso com as mães nas consultorias personalizadas, porque a gente vem de uma geração, não sei você, mas assim, eu já escutei o engole esse choro, Sim, sim. né? Não, você caiu, chorou. Não pode chorar. A gente é intolerante Não ao pode choro. chorar, não olha o passarinho. Não, poxa, eu caí, machucou. Deixa eu chorar. Chorar é uma necessidade do corpo, chorar é uma necessidade de expressão, né? A gente não pode calar o choro, a gente tem que acolher o choro. O choro em muitas situações da criança, do bebê, vão acontecer e são necessárias que aconteçam. Ela precisa, às vezes, eliminar aquela tensão, né? Ou é uma forma de uma adaptação, de um aprendizado. E o seu papel é de estar ali acolhendo, ajudando com que ele não se sinta sozinho, né? Mas ele vai precisar passar por aquilo. Toda vez que você tenta calar rapidamente um choro de um... Primeiro que você está ensinando que ela não pode Contar expressar com uns você. sentimentos. Segundo, que se você abandona, não pode contar com você. Então, assim, você tem que estar ali para acolher e não para calar aquele choro. Então, você vai estar ali. Vamos fazer uma analogia com a adaptação de escola. Você consegue barrar o choro de uma criança numa adaptação de escola? Impossível. Mas ela tá sofrendo? Não. Ela tá num lugar ruim? Ela tá abandonada? Não tá. Mas ela tá no direito dela chorar. Uhum. Porque é um lugar novo, é uma situação nova. Ela precisa chorar para ela conseguir se sentir segura e se adaptar. E qual que é o seu papel? Filho, eu tô aqui. Você precisar, eu tô aqui. Tá tudo bem. Vamos passar por essa Vamos passar por juntos. isso, mas você não vai ficar, para de chorar. Uhum. Não pode chorar. Engole esse choro, né? Ou filho, ai, não, filho, você tá chorando? Vamos pra casa então, não precisa ficar na escola. Nenhum nem outro. Então, assim, você vai estar ali acolhendo e entender que o choro, em muitas situações, ela acontece. A gente está falando com bebês, com crianças. O que eu não acredito, não oriento, não é essa de deixar chorando sem auxílio, sem acolher, sem estar ali. Que é como se você deixasse na escola e falasse tchau, volto daqui a 4 horas, tá? Não, a Você tá escola que o Nico foi, inclusive, deixou bem claro, olha, pode levar uma semana, um mês, Exato. 2. Alguém precisa estar aqui até ele estar pronto, né? Colocar a criança como protagonista dessas fases que elas vão avançando. Com certeza. Acho isso extremamente importante. E aí ela vai se sentindo segura, porque ela vai vendo que aquilo, né, tá tudo bem, que você tá ali, que faz parte, até que você vai conseguindo sair de cena até o dia que você chega, deixa na escola e fica feliz e você volta a buscar e tá super feliz. Mas foi uma construção. Sim. E é importante que seja consistente todos os dias, porque se você leva na escola 3 dias e depois você fala, ai, no 4º dia, filho, vamos ficar em casa, ficar com a mamãe, o que acontece depois que você volta? É como se tivesse começado tudo de novo. Porque não chegou, até né? pior, vai, Às vezes porque ele até fala, pior. ah, entendi, então E se eu chorar dessa forma, ela vai me levar embora. Exatamente. Então no sono é a mesma E coisa. ele não chega a construir também uma... Resiliência, né? E aí, o sono é a mesma coisa, né? Se você... A grande frase que quando as mães vêm pra mim, eu falo, não, vamos começar do zero. É assim, Madu, tentei de tudo. E se tentar de tudo, dá um nó na cabeça dos bebês e das crianças. Você que anda, né, sempre tentando acertar. Mas você tenta uma coisa, aí você tenta outra. É a mesma coisa que você leva a criança numa escola, leva na outra. Sabe assim, a criança não chega a criar segurança em nada, porque bebês e crianças precisam de previsibilidade e repetição. Então, quando eles sabem o que vai acontecer e todos os dias é da mesma forma, Então isso a vai gente gerando pode segurança. pensar que nessa condução para um sono, a gente, né, junto, enfim, com uma consultoria ou com uma estratégia que bolar, o importante é olhar essa criança com respeito, dar essa previsibilidade assim como possível, né, no linguagem que ela entenda, e frequência. Mesma coisa que você for fazer no dia 1, você continuar fazendo todos os dias. Sim. Tá. Previsibilidade gera muita segurança nas crianças. Então, isso já começa pela rotina. Claro que flexibilidades acontecem, saidinhas de rotina acontecem, isso também é saudável. Mas o dia a dia precisa ter aquela rotina previsível. Então, isso já gera uma segurança. E quando a gente vai trazer alguma mudança que é importante para aquele bebê, né?
para dar um sono saudável, a gente precisa trazer aquela mudança todos os dias, da mesma forma. E isso eu acho que entra também nessa previsibilidade das pessoas que deixam, às vezes, a criança dormir com você na cama, né? Eu sou uma mãe, e eu sou uma mãe, eu confesso aqui. Por mim, eu deixaria algumas vezes, sabe? Tô cansada demais para voltar com a criança até o quarto. Meu marido nunca deixou. Ele falou assim, eu acho que o dia que a gente falar assim, abriu a porteira, né? Sim. Então, demorou muito tempo até pro meu filho entender que ele poderia pedir para um dia dormir, sabe assim? Nem alcançava isso. Então eu acho que em tudo que a gente vai fazer, né? Até em relação ao sono, só segunda e quarta você pode dormir? Eu brinco que assim, eles não entendem o cinza. Ou é preto ou é branco. Infelizmente, na cabecinha deles, eles não entendem assim, ai filho, hoje tá frio, pode dormir. Porque é gostoso, claro que é. Sim, pra gente né? também Você esmagar, você tá ali com a criança, super gostoso, mas assim, se não é da vontade da família que este hábito se consolide, não adianta hoje sim e amanhã não. Né? Quando eu vou começar qualquer consultoria personalizada, eu falo, gente, aqui não tem certo e errado, tá? O meu objetivo é ajudar a chegar nas noites boas que vocês desejam. Então, se a família fala, eu quero que meu filho venha dormir na cama comigo, né? Tá tudo bem. Não sou eu que vou falar isso é ruim, isso não é saudável, não. Eu acho que o importante é estar todos dormindo bem. É bom ou ruim para aquela família. Exato, tem que estar todo mundo dormindo bem. Agora, não adianta falar, eu não quero que ele venha mais, mas eu deixo ele ficar. Porque na cabecinha da criança, ela não entende. Você falar, hoje você não pode dormir com a mamãe, mas a criança vai e você permite que fique ali. Então, tem que ter essa consistência de você pegar na mãozinha e voltar para a cama dele, né? Sem falar muita coisa, né? Sem dar muita Porque explicação. naquele momento, madrugada, né? Você não pode dar muitos estímulos. Então, assim, é muito mais uma postura, né? Assim, verbal e corporal do que eu conversar. Claro que você pode falar, tá tudo bem, mamãe tá aqui, vamos voltar para sua cama. E você volta. Porque você precisa ajudar com que ele construa a segurança na cama dele, no ambiente de sono dele. Se você fala, vem ficar com a mamãe, ou às vezes tem mães de bebês pequenos que pegam a criança, né, que tá ali com dificuldade por alguma questão de que não tá dormindo bem, pega a criança e leva para a cama dos pais, qual a mensagem que essa criança tá recebendo? Eu me sinto segura, né, o lugar para eu dormir é ali. Então, cada vez mais ela vai se sentindo menos segura no ambiente de sono dela. Então, você tem que entender muito o que você quer para você mandar com segurança essa mensagem para a criança ou para o bebê. Porque eu entendo também. Eu também adoraria poder dormir alguns dias. Mas como na minha realidade, meu marido também não gosta, não adianta, porque para eles fica confuso, entendeu? Uma estratégia que eu fiz com o meu mais velho, quando ele estava, e isso foi algo que a gente conversou, inclusive, quando ele estava despertando e indo para o nosso quarto, né? Daí começou a pedir, era nessas brincadeiras no final do dia, pegar algum bichinho dele e tal, e fazer com aquele bichinho o ritual do sono, né? E aí, inclusive, a gente falava, olha, o bichinho tal dorme na cama dele, no quarto dele, não na cama e no quarto da mamãe. E essas coisas eu acho que marcam muito a criança, né? Com crianças grandes, assim, né? Grandes, assim, 2, 3, 4 anos, você imitar, né, situações reais no lúdico deles, eles internalizam muito mais do que às vezes você ficar falando solto durante o dia. Olha, cama da mamãe é só da mamãe e do papai, você tem sua caminha. Claro que isso pode falar também, mas quando você pega, né, vamos pôr o super-homem pra dormir. O super-homem acordou no meio da noite. Fala pro super-homem que ele pode voltar a dormir, né, que a caminha dele é segura, igual a caminha, fala o nome da criança. Papai e mamãe dele tá dormindo no quarto do lado. Então, você fala situações do que está acontecendo ali na rotina, na vida, né, da família. No lúdico dele, eles internalizam muito mais do que se soltar. E uma coisa também legal é que maiorzinhos, né? A partir de uns 3 anos, eles começam a ter um entendimento. É você, às vezes, falar assim, olha, a cama da mamãe e do papai, se você quiser, você pode ir quando tá sol. Quando o sol chegar, a gente fala muito você isso. pode ir. Ele inclusive fala, já raiou o sol? Ai, já raiou o bonitinho. sol? Um dia eu vi ele, onde eu durmo, né, minha cama dá a cara pro corredor e eu vejo o final do quarto dele. Aí eu acho que era umas 6 da manhã, eu vi ele levantando e passou reto, assim, do nosso quarto e foi lá pra sala.
E aí ele voltou correndo, sol raiou, tipo, agora eu posso. Exatamente, porque aí você dá pelo menos uma, né, Uma referência. uma referência. Olha, quando tá sol, você pode, Sim, né? Então, sim. isso também é gostoso, porque aí é o momento que ele. Aí você pode curtir e ter uma coerência na cabecinha dele, né? Sim. Assim, agora eu posso porque tá sol. E uma curiosidade, assim, na sua casa, quando as crianças acordam, você fala, olha, aqui não pode, a mamãe é consultora disso. Você fala pra eles, por favor, hein? Não, você tá falando de madrugada? Isso. Ah, gente, meus filhos são crianças normais, Sim, entendeu? mas eu acho que as pessoas Passam por ficam com isso na fases. cabeça, né? Até amigas. Nossa, na casa da Madu, Não. ninguém deve despertar. Eles dormem bem, né? Graças a Deus, tipo, tem Sim, todos você os aplicou pilares tudo. ajustadinhos, mas é isso. Entra na escola, começa a ter um despertar, aí a gente precisa ali trabalhar. Meu filho agora tá desfraldando durante o dia, ele tem acordado pra me avisar que tá fazendo xixi à noite. Mamãe tá fazendo xixi, eu falo, tudo bem, você tá com a fralda. Sim. Então, assim, pensa a mudança na cabecinha dele. O que é importante? É que eu sempre falo assim, todas as crianças vão passar por fases de despertares, os meus filhos também. O que não pode é ser a regra, né? Então é isso. Você consegue olhar para a noite dessas crianças, né, dos meus filhos ou dessas crianças em geral que têm boas noites e olhar e falar, bom, essas noites não tão boas por conta disso e disso. Você já consegue identificar razões emocionais ou de mudanças, nascimento do irmão, entrada na escolinha, né? Qualquer questão que seja, ele tá doentinho, claro, né? Sim. A criança tá doente, é óbvio que ela desperta mais, se sente mais incômodo. O que é importante? Nessas fases, você não incluir nada atrativo e gostoso, porque senão isso se enraiza. Então, por exemplo, seu filho que acordava um pouco mais quando entrou na escola. Seu papel é o quê? Levar lá uma segurança. Filho, tá tudo bem, mamãe tá aqui, vamos voltar a dormir, está seguro, está tranquilo, tá tudo bem, ele vai voltar a dormir. Imagina se você vai lá e deita na cama com ele. Ou se você vai lá e começa a cantar uma musiquinha, ou se você vai lá e começa a fazer um carinho e fala, epa, olha que delícia que é acordar de madrugada. Minha mãe, você torna o despertar atrativo. E aí isso vai se repetindo e aí as mães às vezes não percebem, né? Puxa, ele dormia também, de repente ele começou a acordar e agora não voltou mais a dormir a noite toda. Porque sem querer você acabou tornando aquilo. Então, crianças, os meus filhos também, é normal terem despertares esporadicamente por situações que estão passando. Mas você tem que saber ali acolher, levar a segurança sem tornar aquilo mais gostoso do que a própria cama sozinho. Exato, né? gostoso Sim. do que isso vai ficar se repetindo, entendeu? Bom, então vamos agora, Madu, falar desse lançamento do curso Sono do Bebê, que você está lançando na New Cursos. Conta pra gente o que a gente pode esperar desse seu curso. Bom, esse curso, né, eu tô trabalhando com sono infantil há 6 anos, desde que a minha filha Pietra, mais velha, nasceu. Então, ao longo desses 6 anos, eu já atendi milhares de famílias, né, pude ajudar muitas famílias e eu reuni aí no curso da New toda a minha bagagem de experiência, né, de todos os atendimentos. E são 22 aulas de muito conteúdo, tudo que a gente falou hoje aqui, né, dos pilares do sono, da importância de você entender o caminho para levar uma boa noite de sono para o seu bebê, para sua criança. Então, é um conteúdo muito legal, muito rico, com muitas informações que eu garanto que assistindo às aulas você vai conseguir percorrer o caminho e chegar em boas noites de sono para o seu bebê. É legal essa opção de cursos, né, online, porque a gente sabe que a sua agenda é restrita, né? Então é uma forma ali de você conseguir entregar esse conteúdo que você reuniu por tantos anos para muita gente. A gente sabe o quanto tira o sono da mãe, a falta de sonos do bebê. Então, super legal. E a gente tá com uma condição especial, Madu? É isso aí. O lançamento é amanhã e tá com condições de 50% de desconto. Então, assim, vale muito a pena. É só entrar na plataforma da New, né? Que é www.niucursos.com.br e aproveitar esse 50%. O curso tá muito legal. Tá imperdível, de verdade, assim, e como você falou, o fato de ser online, né, de você comprar e ter acesso, essa mãe pode assistir à noite, com fone de ouvido, enquanto faz uma ginástica, enquanto às vezes o bebê tá dormindo, né, tá ali no quarto, relaxado e pode escutando, acompanhando as aulas, você para e assiste de novo no momento que você pode. Então a plataforma, né, o fato de ser um curso online te dá essa liberdade de você conseguir assistir no momento melhor para a mãe.
Bom, então tá aí amanhã, para quem tá escutando esse episódio, assistindo esse episódio hoje, segunda-feira, dia 22, dia 23, a Madu Drummond lança o curso Sono do Bebê na New Curso. Vocês vão ver aqui, a gente vai colocar o site para vocês acessarem. Eu já vou garantir o meu, além de, enfim, precisar, né? Sempre a gente precisa. Pode dar de presente para uma amiga que tá grávida ou uma amiga que tá com o bebê acordando bastante. E obrigada por compartilhar um pouquinho obrigada a porque você. são horas e horas de curso, né? Mas um pouquinho do que você vai falar lá. E foi uma coincidência, né, Madu? Sim, o lançamento do curso com esse programa. Foi mesmo uma coincidência. Mas eu acho que são essas coisas essas sincronicidades que precisam acontecer. Então, obrigada por estar aqui hoje. Obrigada a você, foi uma delícia, adorei. A Madu, ela teve que rever a agenda dela. A gente foi batendo a agenda, mas deu certo. E eu espero que vocês que nos assistiram acessem o curso e também tenham noites melhores de sonos com seus filhos e suas filhas. Bom, na próxima semana, segunda-feira, temos um novo episódio no ar. Curta, compartilhe, mande para as amigas, dê esse curso de presente para suas amigas e até a próxima. Super Mulheres Positivas. Realização Jovem Pan News.